graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a palavra de nosso Deus. E o estudo de hoje tem como título Justiça e Vida, é o estudo de número 25. É um estudo composto de 15 perguntas e respostas, nas quais estaremos analisando esse tema, Justiça e Vida. E antes propriamente de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a você que se coloque de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há, louvado e engrandecido seja teu santo nome e o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar a tua palavra e te suplico, Senhor, as tuas ricas bênçãos para os nossos telespectadores, para que eles compreendam o tema que será estudado e que juntos possamos entender melhor a tua palavra. Te pedimos essas bênçãos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como dissemos, o nosso estudo de hoje tem como título Justiça e Vida. Vamos então analisar as 15 perguntas e respostas deste estudo a partir de agora. A primeira pergunta diz assim: que é garantido ao crente em Cristo? Vamos ver então, segundo a palavra de Deus, o que é garantido ao crente em Cristo Jesus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o que é garantido ao crente em Cristo, como vimos aqui, é a vida eterna, não é mesmo? Pergunta 2. O que é revelado no Evangelho? Então, vamos ver o que é revelado no Evangelho. Dentre outras coisas, veja este fato aí revelado. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Então nós vemos aí que o justo ele vive da fé, ele não vive daquilo que é palpável, mas ele vive de algo que ele não vê. Nós não vemos a Cristo, não vemos a Deus, não vemos uma série de coisas que estão envolvidas no mundo espiritual, mas nós cremos pela palavra de Deus nessas coisas, não é verdade? Pergunta número 3 vem dizendo assim: como trouxe Cristo à luz pelo Evangelho? Vamos ver. Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, segundo Timóteo 1, verso 10. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, como nós vimos aí, ele trouxe a vida e a incorrupção. Né? O homem estava condenado à morte e à corrupção, mas vindo Cristo e resgatando a humanidade, ele trouxe novamente a vida e a incorrupção à raça humana. Pergunta 4. Quão íntima é a união da justiça e da vida? Então vamos ver a resposta a essa importante pergunta. Quão íntima, né? É a união da justiça e da vida. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 12, verso 28. Então nós vemos aí que a justiça e a vida elas estão intimamente interligadas, né? Aí de forma simbólica, de forma poética, né? Salomão ele fala em Provérbios 12, 28, que a vereda da justiça, na vereda da justiça está a vida. Muito bonito, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Quem encontra aquele que segue a justiça? Vejamos o que a palavra de Deus diz a esse respeito. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21, 21. Então, como nós vimos aí, aquele que segue a justiça, ele vai encontrar a vida, a justiça e a honra, né? Pergunta 6. Sexta pergunta de nosso estudo. Diz assim: por meio de que reina a graça para a vida eterna? Vamos ver por meio de que reina a graça para a vida eterna. Resposta na palavra de Deus em Romanos 5:21 diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né?
Então, a graça reina pela justiça, né? Para a vida eterna, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 7. Qual é a própria vida do Espírito? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, versículo 10. Então nós vemos aí que se Cristo ele está em nós, né, o corpo na verdade está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Pergunta 8. O que se declara dos mandamentos de Deus? Então é uma pergunta importante agora. Muitos evangélicos, eles não creem na validade dos mandamentos de Deus. Então vamos ver aqui o que se declara a respeito dos mandamentos de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Todos os seus mandamentos são justiça, Salmos 119 e 172. Então, veja você, querido amigo, telespectador, que nos acompanha agora na nossa série de estudos bíblicos. Eu agradeço a você por estar aí do outro lado, acompanhando esse estudo. Peço também que, inclusive, você compartilhe com outras pessoas esses estudos, para que elas tenham acesso a isso, que você convide-as também para assistir junto com você. Vimos aqui, então, a pergunta anterior, a pergunta 8, trazendo para nós aí a seguinte questão, o que se declara a respeito dos mandamentos de Deus. E lá em Salmo 119 e 172 nós encontramos a resposta dizendo que todos os seus mandamentos são justiça. E segundo algumas pessoas, alguns mandamentos de Deus, eles foram abolidos. Eles não estão mais em vigor, não há mais vigência em alguns mandamentos de Deus. Mas aqui a palavra de Deus ela vem atestando para nós que todos os seus mandamentos são justiça. Inclusive o Santo Sábado do 4º mandamento, em que a maioria do mundo evangélico, também os católicos, desobedecem esse mandamento como se ele não tivesse nenhuma importância. Estão pisando este santo mandamento da lei de Deus, o 4º mandamento do Decálogo. E a palavra de Deus vem nos dizendo, lá em Salmo 119, 172, que todos os seus mandamentos são justiça. Há justiça em todos os preceitos da lei de Deus. É importante que você compreenda isso, caro telespectador, para que você não se envolva em práticas contrárias às Sagradas Escrituras. Continue acompanhando o estudo, agora na pergunta 9. Diz assim, que declarou Jesus serem os mandamentos de Deus? Vamos ver o que Jesus declarou. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Olha que interessante. Então Jesus, ele disse que o mandamento de Deus é a vida eterna. Ou seja, ele viu realmente a eternidade do mandamento de Deus. Este é o fato incontestável. Nós precisamos compreender nas Sagradas Escrituras. Tá certo, queridos? Jesus ele não veio abolir a lei. Olha essa notinha aí abaixo, logo abaixo, vem dizendo: a vida e a justiça são assim mostrados como sendo inseparáveis. São inseparáveis, não há separação. A vida e a justiça estão concatenadas, estão entrelaçadas. Não é possível dissolvê-las, separá-las. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 10. Que declara de Cristo o profeta Jeremias? Então vamos ver o que o profeta Jeremias ele vem falando a respeito de Jesus, profeticamente, porque Jesus ele veio muitos anos após Jeremias. Mas profeticamente, Jeremias apontando ao Messias, ele disse: e este será o seu nome, com que o nomearão, o Senhor Justiça Nossa. Jeremias 23, verso 6. Então o profeta Jeremias aqui ele vem aplicando aí a Jesus a parte da justificação. É Jesus que é a nossa justiça. Não temos justiça em nós mesmos, a não ser quando deixamos Cristo habitar em nós, porque Ele é a nossa justiça. Pergunta 11. O que se declara ser Cristo? Vamos ver. O próprio Cristo disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio Jesus se autodenominou o caminho, a verdade e a vida. Então a justiça e a vida, elas estão inteiramente
concatenadas, entrelaçadas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, indissoluvelmente, né? A pergunta 12 diz assim: como é recebida a justiça? Então agora, como nós recebemos a justiça? Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Então a justiça ela é recebida por meio de Jesus. Nós recebemos a punição, nós recebemos essa natureza pecaminosa, né, essa natureza degradada, através de Adão. E com ela recebemos também a morte passou a reinar, né, a todos os homens. Mas agora, vindo Cristo, nós recebemos a justiça por meio de Cristo. Isso é fantástico, né? Maravilhoso. Pergunta 13. Como é concedida a vida eterna? Então agora vejamos como é concedida a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23. Então nós vemos aí que a vida eterna ela vem a nós, ela é concedida a nós como um dom, um presente. Ela não é algo que nós merecemos. Ela não é uma consequência de algo que nós possamos fazer. Não. Ela é um dom. O salário, a consequência dos nossos pecados é a morte. Isso é o que nós merecemos. Mas o dom, a dádiva, o presente de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Pergunta 14, penúltima dessa 25ª lição, desse 25º tema que estamos estudando, justiça e vida. Pergunta 14, penúltima. Que salientou Moisés como sendo a base da justiça? Então vejamos aí a resposta. O que Moisés salientou como sendo a base da justiça? Diz assim: e será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio 6,25. Justiça não é algo que Deus, por meio de Jesus Cristo, imputa a nós e nos exime de qualquer responsabilidade, obrigação de obediência, não. A justiça está inteiramente entrelaçada à obediência, né? Quando nós tivemos cuidado de cumprir todos os mandamentos que o Senhor nos concedeu, né, para que nós cumpríssemos. E a última pergunta desse 25º tema de nosso estudo: que indicou Jesus como sendo essencial à vida eterna? Então, vamos ver aqui essa importante pergunta, né? Jesus indicou que algo é essencial à vida eterna. O que foi isso? Vamos ver? Vamos conferir? Acompanhe aí na sua tela o que Jesus disse. Veja o que diz a Sagrada Escritura em São Mateus 19:17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, amados, amadas, meu prezado e minha prezada telespectador e telespectadora que agora está nos acompanhando neste estudo, não existe vida eterna sem obediência aos mandamentos de Deus. É importante saber disso. Porque muitos estão pregando por aí que nós podemos viver uma vida conforme aquilo que nós quisermos, que nós somos salvos pela graça, que não precisamos obedecer mandamento. Cuidado com esses ensinamentos. Ensinamentos mentirosos, não amparados pelas Sagradas Escrituras. Cuidado com eles. Aqui em nosso estudo tem uma última nota que vem nos dizendo o seguinte: a justiça de Deus, que é obtida pela fé em Cristo, traz consigo a vida de Deus, inseparavelmente ligada à justiça, e a vida de Deus, que é comunicada ao homem como um dom mediante a fé em Cristo, é uma vida de justiça. A justiça de Cristo de obrar o que é reto. Certo? Então a vida daquele que é salvo em Cristo Jesus é uma vida de justiça, de prática de justiça. E a justiça é praticar o que é justo. Então que eu e você possamos ter
empenho e esmero em obrar aquilo que é justo diante de Deus, para que possamos assim operar a nossa salvação com temor e tremor, como diz as Sagradas Escrituras. Que Deus vos abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!